conheces. Tu me escolhestes para ti. Por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Redentor, seu amor me libertou de mim, e agora vive em fim. Redentor, seu amor me libertou de mim, e agora vive em fim. Desde o ventre me conheces, tu me escolhestes para ti. Por moedas de prata te vendi, e mesmo assim se entregou por mim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha ele em si levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha ele em si levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha ele em si levou. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. A culpa que era minha ele em si levou.
Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos ao nosso culto online. Gostaria que nesse início de culto você pegasse esse link, enviasse para os seus amigos, para os seus grupos, para a sua lista de contatos. Eu tenho certeza que pessoas serão abençoadas através desse louvor e dessa palavra. Gostaria também que você inclinasse o seu coração nesse louvor, abrisse o seu coração e deixasse o Espírito de Deus falar com você. Amém? Gostaria de orar por você, onde você está. Põe a mão no seu coração, se você puder, e também feche seus olhos. Deus, ó Pai, eu te dou graças pela vida de cada um que está nos assistindo. Eu declaro que a sua palavra é poderosa. Eu declaro que esse louvor é poderoso. Eu declaro, ó Pai, que o Senhor vai encontrar aí nessas casas adoradores de verdade. Adoradores que te adorarão em espírito e em verdade. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos adorar ao Senhor juntos. Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto online. E nessa manhã nós vamos declarar que os céus já estão abertos sobre a nossa casa, sobre a nossa família, porque o favor e a bondade de Deus estão sobre nós. Nós não teremos mal algum. Vamos declarar juntos. Posso ver o céu aqui aberto sobre nós. O seu amor envolve-nos, tua face vamos ver. Santo é o Senhor, sua glória brilha aqui. És o desejado, adorado, reina sobre nós. E Ele reina sobre nós, Ele reina sobre a nossa cidade, sobre a nossa nação. Vamos proclamar mais uma vez. Aleluia! Posso ver o céu aqui aberto sobre nós. O seu amor envolve-nos, tua face vamos ver. Proclame comigo, diga: Santo é o Senhor, sua glória brilha aqui. És o desejado, adorado, reina sobre nós. Santo é o Senhor, sua glória brilha aqui. És o desejado, adorado, reina sobre nós. Glória ao Rei dos Reis, Santo, Tu és Senhor, digno, erguemos o Teu nome. Glória ao Rei dos Reis, Santo, Tu és Senhor, digno, erguemos o Teu nome. Glória ao Rei dos Reis, Santo, Tu és o Senhor, digno, erguemos o Teu nome. Glória ao Rei dos Reis, Santo. Levante a sua voz comigo, vamos proclamar, erguemos o nome de Jesus na nossa casa, na nossa vida. Cante. Santo é o Senhor, sua glória brilha aqui. És o desejado, adorado, reina sobre nós. Santo é o Senhor, sua glória brilha aqui. És o desejado, adorado, reina sobre nós. Se Ele reina,
nossas vidas, e nenhuma condenação já existe para aqueles que estão firmados em Ti e no Seu amor. Céus e terra passarão, mas a Tua palavra permanecerá para sempre, e ela nos afirma que somos amados, guardados, eleitos, escondidos em Teu amor. Nada nos faltará, nada nos faltará. Eu confio em Ti, eu confio no meu amado. Eu confio que o Seu amor nunca falhará sobre mim, sobre a minha vida, sobre o meu coração. Tu és o dono e o guardião de tudo. Nós Te amamos, Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Vamos declarar juntos? Santo, és incomparável, és inigualável. Mostra quem Tu és e enche, e faz mudar o mundo. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Sim, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Sim, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Enche-nos do Teu amor, transforma os nossos corações. Te damos honra, Te damos liberdade. Mova-se em nós, Jesus. Eu vou construir minha vida
somente em ti. Não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, a minha rocha. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado, não, não, não. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor. Santo, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, mostra quem tu és e enche o meu coração do teu amor. Transborda sobre mim, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado, não. Não vou ser abalado, não. A minha vida está em ti. Oh, tu és a rocha inabalável. Se eu estou em ti, eu permanecerei. Se eu estou em ti, não desistirei. Jesus, tua palavra é suficiente. Se ela diz que eu sou, eu sou. Se ela diz que eu não sou, não sou. Tua palavra me firma, tua palavra me corrige, tua palavra me ampara, tua palavra me sustenta, tua palavra me consola, tua palavra me afirma, tua palavra me aponta o destino, tua palavra me sustenta, tua palavra me conforta no dia bom, no dia mau. Eu não temerei, pois tu estás comigo, Deus, tu estás comigo. E ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, eu me alegrarei em teu amor. Eu me alegrarei em teu amor por mim. Ainda que tudo desmorone do lado de fora, dentro de mim eu continuo vendo, eu continuo crendo que a minha vida está escondida em ti. Nada me abalará, nada me Amém, irmãos? Vamos continuar nosso momento de adoração ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele diz que nós somos cooperadores de Deus. Amém? Isso é favor de Deus, é graça de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, saber que nós podemos ser cooperadores do Senhor. Amém? Eu gostaria de tirar desse texto pelo menos 2 princípios de como nós podemos ser cooperadores do Senhor. Primeiro, nós podemos cooperar falando,
dizendo tudo aquilo que o Senhor já fez e tudo aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. E também nós podemos cooperar, ofertando, contribuindo. Amém? Eu tenho certeza que o seu coração é inclinado e aberto para ser cooperador do Senhor. Glória a Deus. Gostaria de orar por você nessa manhã, nesse dia de culto, e declarar que você é encontrado como cooperador. Amém? Glória a Deus. Se você puder, feche seus olhos nesse momento. Senhor, ó Pai, eu te agradeço pela vida de cada um que está me assistindo. Eu declaro, ó Deus, que essa revelação não entra somente nos nossos olhos, na nossa mente, mas ela explode em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Que alegria a gente poder estar junto nessa manhã. Ainda que você esteja aí na sua casa, que nós não possamos estar juntos no prédio, nós estamos no mesmo espírito, amém? Começando essa semana adorando a Deus, começando essa semana cultuando ao Senhor e agora recebendo também uma palavra da parte de Deus. Deus tem algo para falar ao seu coração nessa manhã. Mas antes disso, eu gostaria de falar duas coisas para os irmãos, né? Primeiro é a respeito do trabalho com as crianças. Nós estamos fazendo todo o trabalho online, as células estão funcionando online e o Domingo Kids também, né? Eu tenho enviado os links aí para participar do Domingo Kids, então é importante que você que é pai, que é mãe, que você coloque seu filho para assistir, coloque ele para participar da célula, presta seu celular ou liga o computador para ele que ele possa receber a palavra nesse tempo que a gente está isolado, né? Que nós estamos assim nessa fase vermelha, até que possa voltar tudo ao normal. Então nesse período é importante que o seu filho ele receba o alimento espiritual. Assim como você precisa de alimento espiritual para gerar fé ao seu coração, o seu filho também precisa. Ele vai receber a palavra, isso gera fé. Nós vemos que nesse tempo de isolamento, que as crianças não estão indo para a escola, as crianças também estão sofrendo com depressão, com angústia, com tristeza, né? Então nós precisamos liberar a palavra sobre elas, porque a palavra de Deus traz vida. Então participe junto com ele, né? Liga o seu celular, coloca ele para assistir a célula, para entrar em contato com a sua líder, né? Coloca o Domingo Kids, assiste o Domingo Kids com ele, participe, né? Faça a sua parte como mãe, como pai. Nós temos que suprir também os nossos filhos espiritualmente. Amém? A outra coisa que eu gostaria de falar é que no próximo sábado nós teríamos o nosso culto presencial de mulheres no prédio da igreja. Mas como nós ainda estamos na fase vermelha e parece que ainda vai se esticar bastante para o mês de abril, então nós decidimos fazer o culto online no próximo sábado, porque nós já havíamos adiado uma vez, né? Então nós vamos fazer nesse sábado online e quando voltar, que passar essa fase, a gente faz de novo um culto presencial. Amém? Então sábado nós vamos ter o nosso culto de mulheres, só que vai ser às 16 horas. Estava marcado para as 18, mas como é online, nós vamos fazer às 16 horas no meu canal do YouTube, Pastora Tânia Lacerda. Tá? Então, todas as mulheres da igreja estão convidadas, é um culto de mulheres e também você pode chamar outras mulheres, mulheres que não conhecem o Senhor, mulheres que precisam receber a palavra, porque eu vou liberar uma palavra, falar a respeito de estresse, de ansiedade, nós vamos falar de assuntos que são pertinentes às mulheres e no final eu também vou estar fazendo um apelo para a salvação. Então é importante que você convide mulheres que não conhecem ao Senhor, mulheres que talvez estejam passando por momentos tão difíceis, né? A gente tem acompanhado momentos difíceis que as pessoas têm passado. Então convide as mulheres, convide a sua amiga, a sua vizinha para participar. Não precisa nem sair de casa, é só ligar o computador, o celular e ouvir a palavra de Deus. E vai ser muito poderoso. Nós estaremos durante toda essa semana orando para que o Senhor possa falar. Então todas as mulheres estão convidadas e também você convide outras mulheres para participar. Amém? Gostaria de orar nessa manhã para a gente poder ouvir a palavra do Senhor. Aí onde você está, incline seu coração para que Deus possa falar com você, que a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus tem poder de nos transformar, a palavra de Deus é alimento que nos sustenta, que gera fé no nosso coração. Então nessa manhã o Senhor tem um alimento para você sair desse culto fortalecido, abençoado, nutrido, né, cheio de vigor espiritual. Amém? Senhor, eu oro por cada irmão, por cada irmã que está na sua casa agora, participando desse culto online. Senhor, nós sabemos que para o Senhor não há barreiras, não há limites geográficos. O Senhor pode agir de diversas maneiras em diversos lugares.
Pai, eu declaro agora a bênção do Senhor sobre cada casa que está conectada. Eu declaro que eles recebem a vida de Deus, que o alimento liberado vai nutrir, vai encher o coração de fé. Eu declaro, Senhor, que nesses dias são dias de avivamento, dias, Senhor, de mover de Deus, dias de salvação. Declaro assim sobre a casa dos meus irmãos que eles são guardados, que eles são abençoados. E nessa hora, Senhor, fala ao coração de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Repete assim comigo, diga: em nome de Jesus, eu abro agora o meu coração para receber a palavra de Deus, que é poderosa para gerar fé no meu coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Então, nessa manhã eu quero trazer uma palavra para você e falar a respeito de como vencer o medo. Nós temos passado por momentos tão difíceis, são desafios tão grandes que nós vivemos, né? Nós estamos vendo todos os dias notícias tão tristes, temos passado por situações difíceis da gente ver, né? Tem uma vez, um dia que você não abre a sua rede social e que não tem ali a notícia de uma morte de alguém que você conhece ou de alguém que você conhece que perdeu alguém querido. Nós vivemos dias assim de muita dor, de muita luta. Então são problemas assim muito grandes, né? Muitas pessoas estão perdendo pessoas, famílias estão devastadas, desestruturadas. Também nós vemos aí uma crise financeira, né? Muitas empresas fechando, os negócios estão sumindo porque as portas estão fechadas e é um desafio muito grande financeiro também. Nós vemos também uma crise política instalada na nossa nação, então nós estamos passando por momentos de muitas dificuldades, né? E esses momentos de crise, momentos de dificuldade, momentos de enfermidade, esses momentos eles geram medo, né? E o medo é algo que surge no coração das pessoas e muitas pessoas hoje estão com medo. E o medo, ele gera, né, uma insegurança, ele gera tristeza, ele gera solidão. Então o medo, ele gera muitas coisas ruins, né? E o diabo, ele age através do medo. Então o medo, ele domina as pessoas através do medo, ele prende através do medo. Então, nessa manhã, eu quero trazer para você algumas atitudes que nós devemos ter, né, dentro desse contexto que vai mudar a nossa realidade. Porque muitas vezes, mesmo como povo de Deus, nós passamos também por essas situações e nos entristecemos e nos enfraquecemos. Então, existem 4 atitudes que eu quero falar para você hoje, que vai encher você de fé e que você vai vencer durante todas as circunstâncias ruins que nós estamos passando e outras circunstâncias que você venha passar na sua vida. Jesus falou certa vez que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, o que é ter bom ânimo? É estar animado. Ter bom ânimo é estar animado. Então, Ele falou, vai ter provação, mas fiquem animados, porque eu já venci. Ou seja, não existe nada que o Senhor Jesus já não tenha vencido. Ele está acima de toda e qualquer situação. Amém? Mas eu quero falar a respeito de um momento em que Israel passou, que também foi um momento de muita crise, um momento de muita luta, que está relatado ali no livro de Juízes, capítulo 6, né? E esse capítulo ele fala a respeito da vida de Gideão. Em Juízes capítulo 6, conta um momento em que Israel estava num momento de muita crise. Israel estava passando um momento muito difícil porque eles haviam abandonado o Senhor. Eles abandonaram o Senhor e começaram a servir a Baal, né, que era um deus pagão. Eles começaram a servir Baal e aí o que aconteceu? Eles começaram a ter dificuldades porque os midianitas se levantaram contra eles e eles foram derrotados. E aí os midianitas vinham, toda vez que eles plantavam, que eles estavam ali para colher os frutos, eles vinham, eles devastavam as plantações dos israelitas. E eles pegavam toda a plantação, eles devastavam o gado, os bois, né, os jumentos, as ovelhas, eles matavam, eles se alimentavam com aquilo, eles roubavam, enfim, eles estavam sendo saqueados. Então era um momento de muita crise para Israel. Era um momento também de muito medo, porque eles estavam com medo, a Bíblia fala em Juízes capítulo 6, que eles estavam se escondendo, fazendo caverna nos montes, cavando cisternas para se esconder, levantando fortalezas, ou seja, veja se isso é uma forma de viver. Eles estavam realmente intimidados, eles estavam amedrontados. Então esse era o momento que Israel estava passando. E a Bíblia fala que eles passaram por isso durante 7 anos. Foi bastante tempo.
E então eles resolveram clamar ao Senhor. E quando eles clamaram ao Senhor, Deus falou e levantou um homem chamado Gideão para libertar o povo. Então, através dessa história, eu quero falar a respeito de 4 princípios, né? Que são atitudes, na verdade, que nós temos que ter nesse momento e que a gente vê na história de Gideão. Essa atitude, né? A primeira atitude que a gente vê nessa história é a oração. Então, a primeira atitude que você precisa ter é tenha uma vida de oração. Então, irmãos, o que aconteceu com o povo? Eles se afastaram de Deus. Mas no momento que demorou, né, para eles se posicionarem e orar, demorou 7 anos. Mas quando eles decidiram, eles falaram, nós precisamos clamar. Eles esperaram a crise se intensificar e eles se arrependeram e falaram, não, nós precisamos clamar ao Senhor. E eles começaram a clamar ao Senhor. No momento que eles começaram a clamar, Deus começou a falar. Quando você começa a orar, Deus fala. Porque você abre um espaço, você abre o seu coração, você abre o seu pensamento, você abre a atmosfera da sua casa para receber a palavra de Deus. Deus começa a falar. Então Deus começou a falar ali. Primeiro ele enviou o profeta, falou com o povo e depois ele enviou o anjo do Senhor para falar com Gideão. Então, quando nós começamos a orar, Deus move a sua mão. A oração tem esse poder. A oração é uma chave. A oração é uma chave. E sabe, irmãos, nós precisamos nesse tempo nos posicionar. Nós precisamos orar, né? Então, muitas vezes as pessoas falam muito de oração, mas na verdade não oram de fato. Você precisa ter uma vida intensa de oração. Não é tempo de ficar usando desculpas para a sua oração. Ah, mas é porque a minha vida é corrida, é porque não dá tempo. Sabe, irmãos, para com isso. Nós estamos num tempo que você precisa, se precisar acordar de madrugada, acorde de madrugada. Mas tenha uma vida de oração. Por quê? O povo ali, como eu falei no início, eles estavam cativos ali de Baal, né? Porque Baal estava adorando Baal. Se você for ver no dicionário, Baal era um deus das coisas naturais. Baal era deus da chuva, da água, né? das pedras. Baal também exigia sacrifício de crianças. Baal era um deus do natural. Então nós podemos trazer isso para nós, representando que quando nós nos tornamos crentes, porque ali era o povo de Deus, era o povo escolhido, o povo de Israel, mas eles se tornaram escravos de Baal. Então isso representa para nós quando nós nos tornamos pessoas naturais. Mesmo você sendo crente, você já recebeu Jesus, mas você se torna alguém natural. E quando você se torna alguém natural, você não consegue ver o agir de Deus, você não consegue ouvir direção de Deus, você não consegue ouvir a voz de Deus. Então, quando você é uma pessoa que crê em Jesus, você está envolvido, mas você não tem uma vida de oração, você se torna alguém natural. Então, irmãos, é muito sério isso. Nós precisamos e você precisa decidir ter uma vida intensa de oração. Tenha uma vida intensa. Separe o horário. Eu não consigo separar durante o dia, então comece a orar de madrugada. Ora meia-noite, ora 6 horas da manhã, mas comece a orar. Porque quando nós oramos e Deus então começa a mover, Deus começa a agir na nossa vida. A oração é algo tão poderoso. A oração tem poder de mudar situações. Então nós precisamos tomar essa atitude hoje. Por que muitas pessoas não têm tanto prazer na oração? Uma vez eu ouvi uma pessoa falou, olha, orar é mais difícil do que carregar pedra. E eu fiquei pensando, meu Deus, essa pessoa tem uma experiência muito ruim com um momento tão sublime, tão maravilhoso de comunhão com Deus. As pessoas não oram porque muitas vezes o momento de oração é um momento frio, um momento distante, um momento que não há mover de Deus. Então, quando você for orar, você tem que ir com fé no seu coração. Às vezes a pessoa vai orar, vai para um momento de oração, mas a oração dela é uma declaração de derrota. Fica falando as coisas que estão ruins, mas está difícil. E chora, e é só uma lástima. O momento de oração, você pode até chorar diante de Deus, mas você tem que crer. A oração precisa vir recheada, cheia de fé. Quando você tem fé, então a oração tem poder. E aí o seu momento de oração não vai ser aquele momento frio, não vai ser aquele momento distante, aquele momento ruim que você não quer voltar mais. Mas vai ser um momento que você vai ficar sedento por voltar naquele lugar, que é um lugar de intimidade, um lugar que você tem um relacionamento com Deus, que você ouve Deus falar, que Deus move sobre você. Então é muito importante que você vá com a atitude correta. Vai com a atitude correta. Mas pastor, eu estou passando por dificuldade mesmo. Mas você tem um Deus que é poderoso. O nosso Deus é um Deus que está sentado no trono, Ele governa, Ele reina. Nada foge do seu controle.
Nem a morte mais tem poder sobre a sua vida. Então, quando você vai orar, você tem que ir já sabendo que você está indo para declarar a vitória. Quando a gente vai orar, você vai lá declarar quem você é em Deus, você vai liberar as palavras, porque vai chamar à existência as coisas que não são para que venham a existir. Quando você vai orar, você vai declarar a palavra de Deus se tornando realidade na terra. Que a vontade do Senhor seja feita. Então você precisa ir com ousadia, né? O apóstolo Paulo fala, nós temos que entrar ousadamente na presença do Senhor. Então, entrar com fé, né? Entrar naquele momento que você vai se derramar diante de Deus. Sabe, irmãos, quando você faz isso no começo do dia, seu dia é diferente. Você tem um dia diferente, você tem um dia cheio de fé, você está preparado para todas as batalhas que você terá que enfrentar. Então, nós não podemos, você e eu não podemos nos tornar crentes naturais. Crentes naturais vão estar sujeitos ao medo, né? Então, vai ficar preocupado, meu Deus, o que eu vou fazer? O dinheiro não entrou, o que eu vou fazer? A enfermidade, e se eu ficar doente, e se eu morrer? Né, irmãos? Isso não são coisas para que nós devemos nos preocupar. A palavra de Deus diz que nós devemos confiar no Senhor. Entrega para Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Amém? Então, isso tudo acontece através da oração. Então, em Juízes 6, capítulo 6, versículo 7 e 8, diz assim: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta. Então, Deus, quando você começa a clamar, Deus já começa a mover. Amém? Deus começa a mover. Você começa a clamar, Deus começa a mover. Isso é tão poderoso, né? Quando nós inclinamos o coração, quando eles inclinaram, Deus já começou a mover sobre a vida deles. Então, a oração tem esse poder tão grande, né? Não são só as coisas grandes que Deus pode realizar, desde as pequenas coisas você pode pedir ao Senhor, você pode pedir coisas simples, coisas grandes, né? Coisas extraordinárias, Deus pode fazer tantas coisas. Quantas coisas você já mesmo experimentou de vitória na sua vida por causa da oração? Eu tenho certeza que você já sempre tem um testemunho para contar. Tem algo que Deus já fez na sua vida, porque a oração tem poder. Amém, irmãos? Então nós precisamos nesses dias ter uma vida de oração. É tempo de nós orarmos, é tempo de nós nos voltarmos para o Senhor. É tempo de abandonar as paixões das coisas naturais. Tira os olhos das coisas naturais, coloca os olhos no Senhor. Coloca o seu foco no Senhor e você vai ver os milagres de Deus acontecendo na sua vida, na sua família, na sua casa. Amém? Eu me lembro que quando, uma das experiências que eu tive assim com a oração, eu era jovem e eu estava para fazer o vestibular, né? E vestibular é um tempo tão difícil para os jovens, dá aquela ansiedade, né? Aquele medo. E eu me lembro que eu tinha dificuldade com a redação, né? Porque eu ficava nervosa e era junto com outras provas no mesmo dia e eu ficava, meu Deus, não vou conseguir concluir a redação, e eu tinha essa dificuldade. E eu ia prestar o vestibular lá para a Universidade Federal lá do Mato Grosso e eu falei, Senhor, me ajuda. E eu me propus a orar. E durante vários dias eu comecei a orar pela redação. E eu falei, Senhor, me ajuda na redação, me leva a estudar aquilo que vai cair, que eu possa estudar o tema, porque eu sou uma pessoa que escrevo bem, mas eu demoro. Me ajuda, Senhor. E eu comecei a orar. Uma coisa que parece tão pequena, mas Deus ouve. E Deus ouviu a minha oração. E na noite que antecedia a prova ia ser num domingo de manhã, à noite eu orei pela última vez, falei, Senhor, me ajuda amanhã a prova de redação. Coloca a tua mão, me ajuda. Né? E naquela noite, Deus mostrou para mim o tema da redação. Eu estava dormindo, eu tive uma visão em sonho, né? Alguém falava para mim, olha, vai cair sobre a maioridade penal, né? Então, vai cair sobre isso. E no sonho eu vi a foto da revista Veja, que eu tinha lido uma matéria sobre esse assunto. Então, eu acordei imediatamente, quando a pessoa acabou de falar isso para mim, eu acordei, eu falei, é esse o tema que vai cair hoje. E ali de madrugada eu comecei a pensar na redação, como que seria a introdução, como que eu ia escrever, como que eu ia concluir. E aí o que aconteceu, irmãos? Quando eu cheguei lá na prova, que eu abri a prova, sabe qual era o tema? A maioridade penal. Eu quase dei um glória a Deus ali, quase que eu gritei no meio da prova, né? Então eu rapidamente fiz tudo que eu já tinha bolado na minha cabeça, eu escrevi um rascunho, passei a redação a limpo e fiquei com o resto do tempo para fazer as outras provas. Resultado, fui aprovada no vestibular, foi onde eu estudei, onde eu me formei, lá na Universidade Federal do Mato Grosso. Tive uma grande vitória e quando eu fui ver a nota da redação, o que me aprovou no vestibular foi a minha redação. Mas você pode dizer, mas gente, como assim, né? Deus ajudou você na prova? Claro que Ele me ajudou, porque Ele é o meu Deus, é o meu Pai. E Ele me mostrou o que eu devia fazer.
Não é tremendo, irmãos? Por causa da oração, são coisas simples. Eu tive muitas experiências como essa, de pequenas coisas que o Senhor foi me mostrando porque eu orei, porque eu pedi. Então a palavra de Deus diz assim, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então a primeira coisa que eu queria deixar nessa manhã para o seu coração, tenha uma vida de oração. Coisas pequenas, coisas grandes, impossíveis. No ano de 2018, a minha filha ficou muito doente, né? E as previsões eram as piores possíveis, né? Ela foi ficando e os sintomas foram piorando e nós ficamos 10 dias no hospital. E nesse período eu orava, declarava a palavra o tempo todo, orando em línguas, declarando, porque a minha fé já estava sólida, né? Já tinha uma vida de oração. Porque é muito ruim, irmãos, quando chega um tempo que é uma luta maior e você não está preparado, aí você não tem coragem, você não tem força. Mas aqueles dias eu estava fortalecida, eu e meu marido, os irmãos também nos ajudaram, nós oramos e o Senhor operou um grande milagre. Né? A previsão era de que talvez fosse leucemia, os gânglios aumentados, o baço aumentado, tinha muitos sinais e nós declaramos, eu orei e falei, não vai ser nada em nome de Jesus. E eles fizeram uma cirurgia, retiraram o gânglio dela, né? E quando saiu o resultado da biópsia, não tinha nada. Nós não sabemos até hoje o que aconteceu, que enfermidade que ela teve. Depois de 8 meses nós repetimos todos os exames, o baço tinha voltado para o tamanho normal, os gânglios tinham retrocedido e nada mais aconteceu. Então, por causa do poder da oração. A oração tem poder, amém, irmãos? Porque o nosso Deus é muito poderoso. Então, o mundo está no maligno, mas nós não. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Quando nós nos levantamos com autoridade para orar, para declarar as verdades do Senhor, então o milagre começa a acontecer. Por isso, irmãos, não fique abatido nesses dias. Rejeita isso, comece a orar. Tenha uma vida de oração. A segunda atitude que nós devemos ter é, veja a si mesmo como Deus te vê. Então, quando Josué, o Senhor foi falar com Josué, no capítulo 6, versículo 12, diz assim, então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valente. Então, no versículo 14, então se virou o Senhor para ele e disse, vai nessa tua força e livra a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele disse, ah, Senhor, com que eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor dizer, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como um homem só. Olha, irmãos, quando o anjo veio falar com Gideão falou, ah, Senhor. Ele falou assim, homem valente, né? Homem valente, o Senhor é contigo, homem valente. E Gideão falou, ah, Senhor, se o Senhor estivesse conosco, nada disso estava acontecendo, o Senhor nos abandonou. Porque ele estava com uma crença errada, né? Gideão tinha uma crença errada naquilo que estava acontecendo e tinha uma crença errada a respeito de si mesmo. Porque, na verdade, foram eles que abandonaram o Senhor não o abandonou. Foram eles que abandonaram o Senhor. E o anjo falou, ok, vamos continuar a conversa, né? Olha, eu tô te chamando, vai lá e você vai libertar o povo dos midianitas. E Gideão falou assim, não, mas eu sou tão pequeno, eu sou da tribo de Manassés, a minha família é a mais pobre e eu sou o menor da minha casa, eu ainda sou o menor. E aí, todos esses argumentos, né? Talvez se fosse a gente, alguém falando para ela, tá bom, então não precisa ir não, né? Mas Deus falou para Gideão, Deus não desiste de nós, amém, irmãos? E Deus falou para Gideão assim, olha, já que eu vou estar com você, você vai vencer os inimigos. Então, irmãos, olhe para você, muitas vezes o que nós temos de derrota na nossa vida e ficamos abatidos é porque a gente se acha incapaz como Gideão se achava. Mas Deus não via assim, Deus via diferente. Sabe quando você é pai e mãe, você acredita mais no potencial do seu filho do que ele mesmo? Você fala, vai meu filho, você vai conseguir, você é capaz, você pode. Né? Então assim que Deus nos vê, Deus nos vê dessa maneira. Deus nos vê como filhos amados, Deus nos vê como homem valente. Você é a mulher valente, homem valente, Deus tem te levantado e a força dele está em você. Então, Gideão deu muitas desculpas, mas Deus falou, não, você é homem valente. Você não é esse pequeno que você é. E Deus começou a ministrar no coração dele, olha, já que eu estou com você, se vê pequeno, mas eu estou com você. Então você vai fazer uma grande coisa, você vai libertar o povo dos midianitas, porque eu estou com você. Essa mesma palavra é para nós hoje, irmãos. Não importa o tamanho do problema, da dificuldade que você está passando. Já que o Senhor está com você, você vai ter vitória em todas as coisas.
Tudo o que você precisar enfrentar, você vai enfrentar e você vai ter vitória, porque o Senhor é com você, porque você é filho amado de Deus. Não importa o que as pessoas digam, Gideão já tinha esse estigma sobre a vida dele. Ele era da tribo de Manassés, uma família pobre, e ele era o mais pobre, o menor da casa dele. E já tinha esse estigma sobre ele. Não importa qual é o conceito que as pessoas têm ao seu respeito. O que importa é o que Deus diz ao seu respeito. E Ele diz para você, você é um homem valente, você vai fazer grandes coisas assim como Gideão fez. Então não olhe para o que as pessoas falam, olhe para aquilo que Deus fala de você. A palavra de Deus diz que você precisa ser aperfeiçoado no amor. O que é isso? É entender quem você é. Você é filho amado de Deus. Deus te chamou para vencer. Você é colocado como cabeça e não como cauda. Então, quando você é amado e você entende isso, então você tem fé. Você consegue se ver de maneira diferente. Se ver realmente quem você é em Deus. Então, em 1 João 4, 18 e 19, diz assim: no amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, quando você tem medo, é porque você não sabe o tanto que você é amado. Gideão achava que ele tinha sido abandonado por Deus. Gideão achava que ele era pequeno demais, que ele não conseguiria fazer. Esse era o conceito que ele tinha. Então, por isso ele estava com medo. Ele estava debulhando trigo escondido lá onde amassava uva, porque ele queria esconder, ele estava com medo. Porque ele se via assim. Mas quando você sabe que você é amado por Deus, o medo vai embora. Você sabe que tem um Deus poderoso que está acima de tudo, que cuida de você. Então o medo não tem lugar mais na sua vida. Então você precisa entender quem você é em Deus. Tanto entender e ter revelação quanto a isso. Porque isso vai te conduzir à vitória. Mas pastora, a gente já ouve tanto sobre isso, eu sei que eu sou amado. Irmãos, a prova de você saber se você é amado ou não é quando você consegue descansar e saber que Deus está cuidando de você. Nesses dias, mesmo passando por provações, você tem conseguido se alegrar? Se você consegue se alegrar, é porque você realmente entendeu que Deus está cuidando de você e que você é amado de Deus. Deus não vai deixar um fio de cabelo da sua cabeça cair sem que Ele esteja contando. Ele sabe de todas as coisas que acontecem com você. Você é um filho amado de Deus. Ele ama você. Nós sabemos que Deus está por trás de todas as coisas. Ele cuida de nós e todas as coisas vão cooperar para o nosso bem. Amém, irmãos? Então você precisa descansar e confiar, porque você é alguém chamado por Deus e você é homem valente. Fala assim comigo: eu sou valente. Deus me chamou para vencer e eu sou filho amado de Deus. Aleluias. A outra atitude que nós precisamos ter é: Deus quer que você conheça o Deus da paz. Então a outra atitude é que você precisa ter revelação e conhecer o Deus da paz. Então o Gideão chegou e nesse dia que ele teve esse encontro com o anjo, ele falou: peraí, não vai embora não, eu vou buscar ali a minha oferta. E ele foi e trouxe comida, E quando ele trouxe comida, o anjo fez fogo descer e consumir aquela comida. E ele ficou, e o anjo desapareceu, então ele ficou com muito medo. Ele já estava com medo de tantas coisas, agora ele ficou com medo dele morrer, porque ele viu: eu vi a Deus, agora eu vou morrer. Olha o conceito que ele tinha. Jamais Deus iria aparecer para ele, chamá-lo para uma missão para matá-lo, Então ele tinha um conceito equivocado. E aí, o que aconteceu? Deus falou com ele. Então, em Juízes 6, 22 a 24, diz assim: viu Gideão, que era o anjo do Senhor, e disse: ai de mim, Senhor Deus, pois eu vi o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo. Então Gideão edificou um altar ao Senhor e lhe chamou de O Senhor é a Paz. Então, nesse dia, eu creio que Gideão, nesse momento aqui, ele recebeu a revelação e ele teve paz. Ele recebeu, ele entendeu que o Senhor é a paz. E Deus falou para ele: você não vai morrer, fique em paz, tenha paz. Então, naquele dia, ele edificou o altar porque ele entendeu que o Senhor era a paz. Então, no meio da guerra, no meio daquela dificuldade, Deus se manifestou para ele como Deus da paz. No meio da tormenta, no meio da intranquilidade, no meio dos problemas, Deus se manifesta para você como Deus da paz, Jeová Shalom. Ele que traz, estabelece a paz sobre a sua casa, Ele estabelece a paz sobre a sua vida. Sabe, irmãos, paz é você estar bem. Paz é um estado da sua mente, do seu coração. Não é a circunstância. Muita gente fala: eu quero só viver em paz, se referindo à circunstância, mas na verdade a paz não depende da circunstância.
Não é porque está tudo bem, porque a sua conta está boa, porque você está bem empregado ou porque ninguém está doente que você tem paz. A paz é uma condição interior. A paz você tem quando você entende Jeová Shalom, quando você tem revelação que o teu Deus é o Deus da paz. Então pode vir todas as situações contrárias, mas você fica em paz. Alguém pintou um quadro chamando de paz, um passarinho na beira de uma cachoeira, num galinho bem fininho. O passarinho estava ali sentado e um monte de água, aquela cachoeira perigosa. E aí o pintor disse, é a paz. Então, isso significa para nós, irmãos, que não importam as tormentas. Quando você tem revelação de que o seu Pai é Jeová Shalom, então você tem paz. Aleluia! Paz é estar tranquilo, independente das circunstâncias ao redor. Em Isaías 26:3 diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Aleluias! Então, quem confia no Senhor tem paz. Você está precisando de paz hoje no seu coração? Você está atormentado? Então, confia no Senhor. Hoje entrega. Receba a revelação hoje de que o Senhor é a sua paz. Que o Senhor traz paz para o seu coração. Ele veio, Ele já quebrou todo o poder da morte, todo o poder do diabo, tudo aquilo que é contra você. Então, tenha paz. Descanse no Senhor. Receba hoje a revelação de que o Senhor é a tua paz. Aleluias! Ele é paz em meio à guerra. Amém, irmãos? E a quarta e última atitude que nós precisamos ter nesse tempo é não pergunte como, mas pergunte quem. Então a pergunta aqui não é como que isso vai acontecer? Como que eu vou fazer? A pergunta é quem vai fazer? Quem é que vai fazer? Você vai fazer com a sua mão, com a sua força, com a sua vontade, com a sua inteligência? Ou você vai deixar Deus fazer? Porque quando Deus age, ninguém pode impedir. Então a pergunta, não fique perguntando, mas Senhor, como que vai fazer? Porque todas as coisas que aconteceram, que a gente vê na palavra de Deus, os milagres aconteceram de uma maneira que ninguém podia realizar. Só Deus podia realizar. Então quando nós chegamos numa situação que não tem saída, então aí é o milagre do Senhor vai se manifestar. Então você precisa entender que não importa como vai ser, importa quem vai fazer. Que se Deus está com você, é Deus em que vai fazer. Amém? Então, o que aconteceu com Gideão? Deus então chamou, ele foi para a guerra. E quando ele estava ali, Deus falou para ele assim, olha, tem muita gente com medo. Manda todo mundo que está tremendo de medo voltar para casa. E Gideão foi lá e falou. Gideão já tinha conhecido Deus da paz, porque eu imagino que ele falou, Senhor, como assim? Vou mandar o exército embora, como que nós vamos guerrear? O Senhor chamou a gente para derrotar os midianitas, mas como que eu vou mandar o povo embora? Vou mandar o exército embora. Mas ele já tinha conhecido o Deus da paz e ele confiava no Senhor. Então ele disse, quem está com medo, volte para casa. E aí 22 mil soldados voltaram para suas casas e ficaram 10 mil. E Deus disse, olha, ainda tem muita gente aí. Ainda tem muita gente, vai ali na beira do rio. Quem abaixar para beber água igual cachorro, você separa. E aqueles que beberem com a mão, você separa, porque eu vou libertar vocês dos midianitas com menos gente para que vocês não achem que foram vocês que com a sua força que conseguiram. Então, o que aconteceu? Daquela seleção que Deus mandou o Gideão fazer, sobraram 300 soldados. Eu imagino o Gideão falando, Senhor, como que nós vamos libertar com 300? Tá vendo aí, irmãos, que a gente não deve ficar perguntando como, né? O como, a Deus pertence, Deus vai fazer, porque Deus é poderoso. Mas quem vai fazer? É o Senhor que vai fazer? Ok, então vamos com os 300. E Gideão se levantou e ele derrotou os midianitas. E a palavra de Deus diz que eles ficaram 40 anos em paz. Nenhum inimigo mais veio sobre eles, porque Gideão se levantou e ele teve vitória, porque ele não ficou perguntando como, mas ele disse, é o Senhor que vai fazer, é Ele que vai fazer, então nós vamos ter vitória. Imagina, irmãos, Davi, quando ele foi enfrentar o gigante, né? Era uma coisa absurda. E Davi não ficou pensando em como, Davi pensou quem é que ia fazer. O gigante Golias chegou para Davi e falou, quando ele viu que Davi vinha com pau, com um estilingue, né, que vinha com as pedras, ele falou, vocês estão pensando que eu sou um cachorro? Para mandar um menino vir com pau e pedra em cima de mim? E Davi podia ter falado assim, não, é que você não sabe, eu sou a perito, eu sei essa pedra que você não sabe o estrago que essa pedra vai fazer. Mas não foi isso que Davi falou. Davi levantou a sua voz e falou assim, você vem a mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então ele não falou como que ele ia fazer, ele falou quem ia fazer.
Eu vou, mas quem vai fazer é o Senhor. E hoje mesmo o Senhor vai te entregar nas minhas mãos. Sabe, irmãos, quando nós encaramos os nossos gigantes, as dificuldades que nós temos passado, as dificuldades na sua casa, não fique perguntando como Deus vai fazer, mas será impossível. Como Deus vai fazer? Nós não temos recurso, está tudo fechado, e agora? Como que nós vamos reagir nessa situação? Não pergunte como, pergunte quem vai fazer. Então, ela fala, eu sei que quem vai fazer é poderoso para fazer muito mais do que eu tenho pedido, do que eu tenho pensado, segundo o poder que opera em nós. Aleluias, o nosso Deus é muito poderoso. Glória a Deus, o Senhor é poderoso para fazer e realizar qualquer coisa. O Senhor é um Deus de milagres. Nós cantamos, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Esse é o nosso Deus, é aquele que faz o impossível acontecer. Então, nesses dias, abre os seus olhos espirituais. Creia, porque grande vitória o Senhor quer trazer sobre a sua vida. Esse é um ano desafiador, sim, mas esse é um ano de vitória. Quando vem as dificuldades é porque Deus quer manifestar o seu poder e mostrar a sua glória. Então, muitas pessoas estão precisando de uma palavra de fé. E o Gideão, quando ele então se transformou nesse grande homem, de pequeno, de último lá da casa dele, ele se transformou num grande líder que levou a vitória para o seu povo. Sabe, quando você crê, quando você começa a ter uma vida de oração, quando você começa a acreditar no mover de Deus, entender quem você é em Deus, conhecer o Deus da paz, quando você então está cheio dessa fé e você sabe que Deus vai fazer, você começa não só a abençoar a sua própria vida, mas todos que são perto de você vão receber a bênção de Deus por causa da sua atitude. Aleluias! Então foi assim com Gideão. Gideão abençoou o povo inteiro por causa da atitude dele, porque ele respondeu ao Senhor. Então que hoje você possa se posicionar. Deus tem um tempo de vitória para você. Não importa como, o importa é quem vai fazer. Amém? Então eu queria orar com você agora, declarar sobre a sua vida, que você, homem, mulher valente, Deus te levantou e Deus vai te usar nesses dias. Não aceite andar de cabeça baixa. Não ande desanimado, não ande frustrado, porque você é filho do Deus poderoso. Você é filho do Deus que criou os céus e a terra. Você é filho amado de Deus. Então Deus tem algo grande para realizar através da sua vida nesses dias. Amém? Então levante aí de onde você está e vamos orar. Eu quero que você levante a sua voz, a voz de homem valente, de mulher valente, e comece a orar. Amém? Senhor, eu oro nessa hora por cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, que estão agora, Senhor, conectados, ouvindo essa palavra. Pai, eu declaro, Senhor, que assim como o Gideão teve a revelação do Deus da paz, que ele entendeu quem ele poderia ser em Deus e que o Senhor iria realizar um grande milagre através da vida dele. Eu declaro que assim também vai ser sobre a vida dos meus irmãos. Declaro nessa manhã a revelação de quem eles são. Eu declaro nessa manhã, ó Deus, que eles vão entender que é o Senhor que faz e que agindo o Senhor ninguém pode impedir. Eu declaro sobre eles revelação do Deus que é Jeová Shalom, o Deus da paz. Nesses dias nós clamamos ao Deus da paz. Jeová Shalom, vem sobre nós, vem sobre a nossa casa, vem sobre a nossa cidade, vem sobre a nossa nação. Manifesta, Senhor, a tua paz sobre nós. Em nome de Jesus nós clamamos hoje. Deus, e declaramos, Senhor, que o teu Espírito possa levantar um clima, um ambiente, ó Deus, de oração. Senhor, que haja um mover de oração em nosso meio, que cada irmão, que cada irmã se sinta impulsionado a se levantar de madrugada, a orar, a clamar ao Senhor. Pai, porque eu sei que o Senhor vai fazer grandes coisas através de nós nesses dias. Oh Deus, eu profetizo nessa manhã a vida de Deus fluindo em cada casa, fluindo no coração dos meus irmãos, incendiando, ó Deus, cada lar, cada família, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Coloque a mão no seu coração e diga assim: nessa manhã, eu me aproprio das promessas do Senhor. Eu declaro que o Senhor é a minha paz. Eu declaro que eu serei poderosamente usado nas mãos do Senhor e outras pessoas conhecerão Jeová Shalom através da minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que essa palavra possa ter incendiado seu coração como incendiou o meu. Enquanto eu fui preparando, Deus já foi ministrando tanto ao meu coração. Que nesses dias você se levante para orar, para batalhar as batalhas do Senhor. Amém? Grandes coisas Deus tem para nós. Que você tenha uma semana abençoada, cheia da presença de Deus. Uma semana de oração. Amém? Deus te abençoe.